Gente, tudo bem? Eu sou a Rose Gaspri, estou aqui no estúdio da Florescer e eu tenho uma convidada que ela é conhecida mundialmente como Tempestade Negra. Imagine o que vem por aí. Estou muito feliz hoje porque nós estamos recebendo a Silvana. Sil, seja bem-vinda. Espero que o nosso bate-papo flua e que você coloque toda essa tempestade que existe aí dentro de você para fora. Estou muito curiosa de saber mais sobre você, além do que eu já conheço através das redes. Claro. Olá, pessoal, tudo bem? Satisfação enorme, eu que agradeço o convite, sempre um prazer enorme. Já tenho que falar antecipadamente que eu já conhecia o projeto, eu já acompanho. Se você não acompanha, vale a pena de verdade. Eu estou aqui, estou disponível, por favor, pode ficar à vontade, não faço filtros para pergunta, fique à vontade. Quem é a Silvana? Além das câmeras. Então, gente, às vezes a pessoa espera que você seja uma super heroína ou alguém muito diferente. Eu sou igual a você que está aí do outro lado. Eu tenho meus momentos difíceis, eu tenho meus dias maravilhosos. A única diferença é que eu aprendi a... Como que eu posso dizer para vocês? Eu aprendi a valorizar durante o meu dia inteiro os momentos felizes e os momentos bons e aprendi a lidar com os momentos mais difíceis. E assim, não pense que é fácil não, 42 anos eu ainda estou nesse processo. Eu acredito que o processo, as pessoas precisam ter essa consciência, o processo é até o fim. É dia após dia, não é isso? Eu acredito que no momento em que você chegar em qualquer estágio da sua vida e você achar que já aprendeu tudo, eu acredito que você precisa voltar lá atrás e recomeçar, porque ainda não aprendeu nada. É um crescimento diário. Eu sou uma pessoa, hoje eu tenho 42 anos, mas para quem acompanha um pouco da minha história, vou dar uma resumida para vocês. Eu venho do interior do Paraná, numa cidade muito pequena chamada Querência do Norte, de uma história muito difícil e dolorosa, porém nada de vitimismo. A minha história é referente a pessoas que hoje já não existem mais, que são os meus pais. Meus pais acabaram se matando por uma questão bem difícil de racismo. Meu pai é africano, minha mãe é italiana com polonês. O racismo existe, hoje de uma forma diferenciada, mais camuflado, mas ainda existe. Antigamente não, era mais explícito, então por isso eu perdi a minha família. E eu fiz, com toda essa desgraça que aconteceu na minha vida, eu decidi que a minha história, quem faria era eu. Infelizmente a história deles teve esse final triste, só que a minha história não pode se direcionar com a história que aconteceu com a vida deles. Então eu decidi viver além do que me foi imposto. Sabe que tem pessoas, né? Bom, a gente vai se aprofundar na sua história. Mas tem pessoas que escolhem ficar no vitimismo, culpando o outro e não assumem a autorresponsabilidade pelas decisões e aonde quer chegar na vida, né? E é isso que eu admiro muito em você. Sil, racismo, né? Tudo começou por causa do racismo, né? Essa história. Tudo começou por causa da escolha. Da escolha. Eu acho que tudo na sua vida são escolhas. Até dos dias lá de antigamente, os de hoje, os do futuro. Tudo na sua vida é determinado por escolha. Minha mãe escolheu o meu pai, se apaixonou por ele, a família dela escolheu separá-la do meu pai, o meu pai escolheu através da dor se matar e não ir atrás, buscar pela família. A minha mãe escolheu viver lá em bordéis, também foi uma escolha. A Silvana, as dores e quem hoje vive sem dor? Quem hoje vive sem decepções? Quem hoje vive num mundo onde não tenha perdido alguém que você ama muito? Então tudo na nossa vida são escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas e todas elas têm uma consequência. E como que você, quando criança, lidou com isso? Criança não lida com isso. Criança não tem dimensão do que é isso na sua vida. Para você ter ideia, eu vim tomar ideia da proporção do que realmente aconteceu na minha vida. Eu tinha lá os meus 17 anos. Por quê? Eu não tinha tempo para lidar com o que eu sentia. Eu fiquei com 3 irmãos mais novos que eu. O meu irmão caçula ficou com 1 ano de idade. Ele tinha intolerância à lactose. Você acha que naquele momento eu tinha a opção de pensar assim, meu Deus, o que eu vou fazer sem pai e sem mãe? A única coisa que eu pensava não vou deixar separarem os meus irmãos.
Eu vou cuidar dos meus irmãos e não vou deixar nada de ruim do que aconteceu comigo acontecer com eles. Se eles estiverem bem, tá tudo bem. Hoje, pela misericórdia de Deus, porque a gente não é nada se a gente não tiver fé. Sim. Primeiro ponto de tudo é você ter fé. Segundo ponto, você acreditar que você é capaz. Vai ter 1 milhão de pessoas falando para você que você não consegue. E vai ter só você falando para você mesma que o tamanho da sua capacidade. Então, assim, a partir do momento que você duvida que você vai chegar lá, realmente você não vai chegar. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais acredita. E eu tive que aprender isso com 12 anos de idade. E como que será que surgiu esse instinto, né, em você? Sabe por quê? Porque quando ela estava viva, tão jovem, né? quando ela estava viva, eu já não tinha ela. Eu tinha minha avó. Eu tinha uma mãe, eu sabia que ela tinha me colocado no mundo. Eu sabia dessa história do meu pai, porque já tinha sido me contado. Mas a mãe que eu tinha era uma pessoa totalmente desequilibrada. Ela na época, ela não sei o que acontecia lá, que ela endemoniava. E daí ela pegava galinhas, nossas coisas no meio do quintal, ela rasgava na unha, comia aquelas coisas vivas. Eu tinha que pegar os meus irmãos bebezinhos e sair correndo para ela não comer vivo. Então, assim, eu buscava ela nos bordéis, bêbada, deitava ela na cama e tirava o peito dela para fora, limpava e colocava meu irmão para mamar. Então, assim, de alguma forma eu já não a tinha. Eu tinha que cuidar dela. Então, para mim, a única diferença foi que aí ela já não existia mais e eu teria que cuidar dos meus irmãos sem ela. E a sua família do lado paterno, você chegou a conhecer eles? Eu conheci um pouco deles, porque a dor dentro deles sempre foi muito grande, porque era filho dos meus avós paternos, era um homem trabalhador, era um homem que ele tinha a chácara dele, ele tinha as coisas dele. Então, assim, qual família que vai ficar feliz de ver um filho, um irmão, um tio, tirando a própria vida porque a cor da pele dele não era boa o suficiente? Só que, assim, olha, hoje, com a visão que eu tenho, Silvana, você culparia a família da sua mãe? Eles tiveram uma atitude, assim, de... Eu nem sei o que falar, porque aqui a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. Então isso é desrespeito a eles, né? Eles fizeram o que, cara, o que eles sentiam no coração. Então isso diz respeito a que tipo de gente que eles eram, ou são. Não sei, porque eu não tenho contato e nem quero. Mas assim, o que eu quero dizer é que ficou uma dor ali na família do meu pai, que automaticamente olhavam para mim e viam em mim essa dor. E assim, é muito louco tudo isso, porque para a família da minha mãe, eu não era branca o suficiente. E para a família do meu pai, eu não era negra o suficiente. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Eu fiquei entre meio termo, assim. Mas sabe, o que mudou, o que foi o divisor de águas para mim? Quando eu entendi que eu teria que ser boa o suficiente para Deus. Eu teria que ser boa o suficiente para mim mesma, sabe? Gente, cada vez que você tentar se ajustar para caber no mundo de alguém, você vai perder a sua essência, você vai esquecer quem você é. Perfeito. Hoje eu aprendi que eu não me ajusto mais para encaixar em lugar nenhum. Me perdoem, mas eu sou sincera. E se você, na sua vida, por algum motivo, precisa se reajustar, ou para manter seu relacionamento, ou para se manter num trabalho, ou você precisa, de repente, até esquecer o que você gosta, quem você é para você estar ali, não vale a pena. Porque vai chegar no momento que você vai olhar para dentro de você e você não vai saber mais quem é você. Você vai perder a sua essência. E nada disso vai valer a pena mais. Perde a autenticidade, né? Você não sabe quem você é mais. Você começa a viver em função de outras pessoas, comer o que outras pessoas gostam. Você vive a vida de outras pessoas. E que tipo de ser humano que vive a vida do outro? Qual que é o intuito? É quem não tem vida própria. De repente, ou quem até tem uma vida própria, mas vive em função de agradar. Gente, a gente não consegue agradar todo mundo. Você sabe que você falando isso, eu lembro de uma coisa. Como eu trabalho com mulheres, o que eu vejo, né? A gente às vezes vai fazer um treinamento no final de semana, no sábado e tudo mais, ou no domingo, aí sempre vem a desculpa. Ah, mas o domingo meu marido tá em casa, tá de folga. Ah, mas tem um filho. Gente, é um dia. Porque a pessoa ela não se permite a estar porque tem que cuidar do outro. Mas você sabe que é bom você ter me falado isso, porque assim, eu também vejo muitas mulheres, e aí desculpa, gente, a minha franqueza, mas assim, o dia que eu tiver que deixar de ser franca, eu paro de falar. Eu digo isso em todos os lugares. Então, assim, ó,
Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Silvana, eu estou vivendo um sofrimento, eu vivo trancada, eu não uso mais o que eu gostaria de usar, eu não consigo mais sorrir como era antes. A gente consegue te ouvir, a gente consegue te aconselhar, a gente consegue te dar as armas para lutar. Mas lutar por você a gente não consegue, infelizmente. A gente consegue estar do seu lado. Mas, gente, eu acho que uma coisa que na vida a gente tem, diferente da sua história de vida, toda história de vida é válida para quem viveu. Não existe história de vida melhor ou menor, ou sabe, menos sofrida. Todo mundo sabe do seu sofrimento porque é você que viveu ele. Não existe sofrimento maior ou menor, existe sofrimento, sabe? Então, assim, eu acho que você tem que... Tudo bem você reclamar, não guarde isso para você, mas busque ajuda quando você estiver disposto a resolver o problema. Sabe por quê? Não é porque a gente não quer ouvir, é porque quando você divide com outras pessoas, você se sente na obrigação de dar satisfação da sua vida para aquela pessoa. Então, aí você tem dois problemas. Você tem o problema que você está vivendo na sua casa e tem um outro problema que você não consegue se libertar dele, você não consegue ter uma voz ativa dentro da sua própria vida e aí você fica constrangida de falar para aquela pessoa que você não conseguiu dar aquele passo. Você vai ter dois problemas. Não vai ser só um. Então, assim, ó, quando você realmente falar assim, olha, eu só preciso de um suporte para eu sair dessa situação. Aí você procure ajuda, porque senão você vai se sentir ainda mais lá no fundo do poço. Porque você vai se sentir culpada de não conseguir dar aquele passo. Só uma dica, hein? Porque isso valeu para mim. E que dica, né? Mas tem pessoas que quando elas assumem a responsabilidade com o outro, mesmo que se for em relação a elas, assim, elas meio que, não, assumi com o outro, então eu preciso fazer. Aí comigo mesmo eu não consigo, entende? Isso! Eu preciso de alguém para poder, né, dar seguimento. Ô Sil, uma coisa que você falou para mim no bastidor é a questão quando você era criança, que me marcou bastante aquilo que você me falou, que você foi até, não sei se você pode falar isso aqui, né, que você foi buscar sua mãe dentro de uma situação e você foi meio que salva pela dona do local. Sim, posso falar sim. Só pincelei pra você. Não tem problema, posso falar sim. Não é uma coisa fácil, inclusive antes de falar sobre isso, as pessoas, elas vêm perguntar pra mim muito, Silvana, como que você se curou de tudo isso? Não me curei, gente. Eu não me curei. As feridas, elas estão fechadas e é por isso que eu consigo falar, mas as cicatrizes ainda são muito sensíveis. Eu lido com elas diariamente. Hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei puta. Estou num dia muito difícil, muito complicado. Mas assim, e são nesses dias que a gente precisa levantar. Porque nos dias que você acorda de bom humor, você não precisa se forçar nada. Já acontece instantaneamente. É nos dias que você, que está difícil, que você só quer ficar deitada chorando, que você quer ficar se perguntando um monte de coisa, por que não está dando certo, por que não está acontecendo. É nesse dia que você tem que lembrar de onde você veio, tudo que você viveu e por que você está aqui, nesse momento. Essa história que a Rose comentou, eu ia fazer 9 anos de idade, e eu e a minha avó, Dona Vicentina, mulher guerreira, tudo que eu sou hoje eu devo a ela, que é a mãe da minha mãe que me criou. Então, assim, eu e ela, a gente tinha passado a noite inteira com meu irmão caçula chorando e sacolejando ele, assim, para que ele tentasse dormir, dando água com açúcar para ele. E daí, amanheceu o dia e a minha avó, Dona Vicentina, falou assim, vai buscar sua mãe, porque o menino vai morrer de fome. E eu fui. Como já era rotina buscar minha mãe, inclusive eu nunca vou me esquecer, para você ver, tem coisas que são tão marcantes, você não esquece. O nome dessa zona lá de Querência do Norte era Jacutinga, e o nome da dona da zona era Zoraide. Nunca vou me esquecer disso. Eu fui buscar minha mãe, e eu nunca tinha visto nenhum tipo de relação sexual, nada, eu nunca tinha visto nada disso. E eu fui criada pela minha avó, então assim, a criação era muito diferente do que era hoje, a gente não falava sobre essas coisas. Então eu cheguei para pegar minha mãe lá e ela estava deitada assim, desmaiada, desacordada, bêbada, e tinha um senhor assim, barbudo em cima dela, asqueroso assim. E com o movimento que ele fazia, eu achei que ele estivesse matando a minha mãe. Eu me lembro que eu fiquei desesperada e eu pulei nas costas dele assim, e comecei a bater nas costas dele, solta minha mãe, você vai matar ela, solta. Ele virou para mim, e daí segurou nos meus ombros e falou assim para mim, eu paguei, se eu não faço com ela, eu faço com você. E eu tava com uma camisetinha de botão da escola, uma sainha de preguinha, que usava muito, que era o uniforme naquela época da escola.
E eu lembro que ele rasgou a minha blusinha assim. Na hora que ele rasgou, que ele me jogou na cama assim, a dona da zona deu uma facada nele, que na hora que eu vi, eu só me vi coberta de sangue. Tava coberta de sangue. Eu desacordei, provavelmente que na hora que eu acordei, eu ainda tava com aquele sangue seco, eu sinto o cheiro, pra vocês terem ideia, eu consigo lembrar do cheiro do sangue. Uma coisa muito louca, que eu lembro do cheiro daquele sangue seco em mim. E eu fiquei 3 dias sem conseguir falar. Quando eu cheguei em casa, e a minha avó me sacudia, o que houve, Eu levei uma surra tão grande, que eu me lembro que, cara, dessa surra, assim, eu fiz xixi, assim, nas pernas. Porque eu não conseguia falar, e ela queria saber o que tinha acontecido, de onde que era aquele sangue, mas eu não conseguia falar, entendeu? Tava em choque. E ela me bateu, que eu fiquei mole, assim, e eu não conseguia falar, não adiantava. E aí, de tarde, foi uma mulher que estava na zona esse dia, que era amiga da Rosa, da finada Rosa lá, minha mãe que me pariu, e chegou e falou pra minha mãe, dona Vicentina do céu, a senhora viu o que aconteceu com a Neguinha? Lá em Querência, inclusive, olha isso, ó. Meu apelido lá nessa cidade era Neguinha da Jacutinga, de tanto ir buscar minha mãe lá, nessa zona. A senhora viu o que aconteceu com a Neguinha? Quase que violentaram ela, se não fosse azorar e desfaquear o cara lá, tá ruim em Paranavaí, quase tá morto o cara lá. Daí a minha avó colocou a mão na cabeça e chorou desesperadamente. Meu Deus, eu não acredito que aconteceu uma coisa dessa, ainda bati na menina, não sei o quê. Porque eu fui criada de um jeito assim, não reclamo, tá? Ela me criou do jeito que ela podia, da melhor forma possível, a minha avó, dona Vicentina. Mas era assim, primeiro você apanhava e depois você explicava se você tinha feito ou não. Mais ou menos, quem é da minha idade sabe que as coisas eram diferentes antigamente. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou bastante, assim, sabe? Me marcou muito. Foi muito difícil pra mim. Hoje eu não a culpo, gente. De verdade mesmo, assim, sabe? Eu não a culpo, porque eu tenho plena convicção, ao auge dos meus 42 anos, que nenhuma pessoa que esteja com a sanidade mental, assim, em dia, que não esteja com nenhum problema, assim, muito grande, faria isso com a própria filha. Fora que tem outras questões, assim, que ela fez, que não vem ao caso no momento, mas que não faria com a sua filha jamais. E quando ela estava bem, que eu digo, quando ela não estava ou endemoniada ou bêbada, que era muito raro, mas quando ela estava bem, eu lembro de um único gesto de amor da minha mãe, que quando eu me lembro, assim, ela já recebia a aposentadoria do meu pai, por ser viúva, né? Quando estava próximo dela receber a aposentadoria, ela falava assim, eu dou 10 centavos por piolho e 5 por lende, que era pra gente catar a cabeça dela. Tipo, é isso que eu lembro, assim, de gesto de carinho da minha mãe, porque quando ela, em qualquer outros momentos, ela olhava pra mim e falava, você é a desgraça da minha vida. Esses pretos é as desgraças da minha vida. Tanto que, de negros, só existem eu e meu irmão, que infelizmente hoje está preso há mais de 20 anos. Meu irmão nunca conseguiu lidar, que é o meu único irmão de pai e mãe, nunca conseguiu lidar com a nossa história de vida. Ele sempre saiu e voltou da cadeia, assim, com intervalo de menos de um mês, assim. Uma escolha, uma decisão na época de todos influenciou e está ainda reverberando na vida, né? Vai sempre, né? Que eles fizeram escolhas, mas eles não eram sozinhos. Quando você faz uma escolha e você é solteiro, você não tem dependentes, você fez uma escolha por você, entendeu? Eles fizeram uma escolha, eles não escolheram por mim, porque eu não aceitei isso pra minha vida, sinceramente falando. Mas não é fácil até hoje. Eu luto com monstros que existem dentro de mim e que eles vêm diariamente, sabe? E que eles ressurgem diariamente. Mas é escolha, como eu digo, gente. Tudo na sua vida é escolha. Você determina quem você é a cada dia da sua vida. Cada momento que você abre o olho, antes de você pôr o pé no chão, você determina através do seu pensamento, através da sua força mental e através das suas palavras. As pessoas não têm ideia do peso que tem as palavras. Eu sempre digo que a maioria das coisas que eu falo pra vocês, eu falo muito mais. Olha aqui, ó, olha meus dedos. Quantos deles estão voltados para mim? Eu falo muito mais para mim do que para vocês. Eu falo para mim diariamente o quanto eu consigo, o quanto eu não vou desistir, o quanto não importa o tamanho da minha dor, a minha fé é muito maior. E cada vez que está difícil, que eu acho que eu não vou levantar, eu olho lá atrás. E eu vejo que eu tive em atoledos assim, ó, que se não fosse pela minha fé,
eu não estaria aqui hoje. Eu não estou falando de religião, volto a repetir. Quando eu falo sobre fé, eu falo sobre da sua intimidade com Deus. Não importa onde você esteja, não importa. A sua fé com Deus não precisa de religião. Basta você ter intimidade com Deus. Que forma que você fala com Deus? Fale com Deus como você fala com o seu melhor amigo. Não precisa ensaiar para falar palavras bonitas. O Senhor não busca isso de você, porque Ele conhece teu coração antes mesmo de você falar. Então, assim, você determina quem você é através das suas atitudes. E você falou das palavras. E aí eu tenho a base dentro do cristianismo também. Haja luz. Haja o sol. Né? Haja os animais. Vamos fazer. Então, tudo é na palavra. A nossa palavra tem muito poder. Exatamente. Imagem e semelhança, né? Exatamente. Olha o poder que a gente tem. E ver você assim, tudo é escolha, você já deixou claro, e eu sou totalmente convicta isso, é escolha, é decisão. É o que eu quero pra mim a partir daí, sair do papel de vítima e todo dia levantar da cama, hoje eu posso fazer diferente. É sobre isso. A questão é exatamente isso, porém, eu posso falar para você sem buscar estatísticas, que nós temos hoje. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. 80% das pessoas que falam essas palavras. E eu tenho 20% das pessoas que agem, que vivem nas palavras. Porque o seu maior sucesso é quando você coloca tudo o que você diz em prática na sua própria vida. O meu case de sucesso não é a minha cliente, a menina que passou no treinamento, a que faz a terapia. O meu case de sucesso sou eu, com a minha verdade que eu vivo. É sobre isso, porque assim, todos nós, gente, a pessoa que tem depressão, você acha que a pessoa escolhe ser depressiva? Você acha que a pessoa escolhe sentir aquilo? Ela não escolhe sentir. Mas o que ela vai fazer com aquilo é escolha dela. Eu sei que eu tenho depressão, eu sei que todos os dias eu vou acordar querendo ficar deitada, eu sei que todos os dias eu vou acordar falando que 10 mil coisas vão dar errado sem nem ter tentado, porque faz parte da minha doença, mas eu determino que eu vou levantar mesmo assim, que eu vou fazer mesmo correndo o risco de dar errado, porque tudo na nossa vida, se a gente tivesse 100% de certeza de que fosse dar certo, seria legal. Na verdade, assim, seria bom demais. Será que seria mesmo? Porque eu vou te falar uma coisa agora. As pessoas podem até não concordar, mas se buscar intimamente, não precisa me dar razão, mas nem responda, mas fale para você mesmo. Você aprende com os seus erros. Maiores aprendizados na sua vida vêm através dos erros. E a sua maior fé você descobre quando você está no seu maior sofrimento. A tua força você descobre quando você está ferrado. Aí que você descobre. Então, assim, se não houvessem as dificuldades, não haveria superação. Então, a gente tem que aprender a lidar com as coisas. E entender que falar palavras bonitas de frente ao espelho não vai transformar a sua realidade. Agora, você colocar em prática, nem que seja um passo de cada vez, mas faça. Um dia depois do outro, faça. E não se compare. O maior erro do ser humano e o que mais hoje traz para a vida, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todo mundo, depressão, se sentir inferior, é se comparar. Pare de se comparar com outras pessoas. Pare de comparar o seu crescimento. Eu estou falando espiritual, financeiro, profissional. Pare de se comparar com o seu colega. Mas eu trabalho 10 vezes mais que ele. E olha lá onde ele já está e eu não cheguei ainda. Enquanto você estiver usando outra pessoa para o seu parâmetro, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não precisa se basear em outras pessoas. Você tem que ser suficiente para você dentro das suas escolhas. Quando você se compara com alguém, você coloca um peso e uma medida. Às vezes, aquilo que deu certo para o outro não vai dar certo para você. Somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com sonhos diferentes e a gente age diferente que o outro. Então, assim, a Rose trabalha com mulheres. Meu Deus, mas e por que que... eu também estou falando para todo mundo, por que eu não trabalho com mulheres? É a história dela, é a vivência dela, funciona para ela. Se eu for querer me espelhar e querer fazer igual, não vai funcionar para mim, porque não é a minha vivência, não é a minha história de vida. Então não se compare. Você pode usar
o que você vê de legal como inspiração. Mas você não pode querer se colocar no lugar do outro. Porque daí perde a identidade também. E você não vai conseguir, porque o outro, ele tem a história dele, ele tem a essência dele, ele acorda de um jeito, ele tem um horário diferente para comer. É outra pessoa, gente. É por isso que o Senhor nos fez individualmente. Porque senão ia ser todo mundo igual. Por que ia mudar? Eu tô apaixonada. É lindo ver, é lindo, é lindo. Agora, a Silvana na internet, né? Que deu esse boom aí, que explodiu faz pouco tempo. Como que foi tudo isso? Como que você tá lidando com isso? Olha, como explodiu, todo mundo acha que foi combinado. Gente, deixa eu esclarecer de novo aqui. Nunca é combinado, eu acredito que vocês podem ver em todos os lugares. Eu até peço para não saber quais são as pautas, porque eu não gosto de nada ensaiado. Eu gosto de falar aquilo que eu sinto no meu coração. E no momento em que eu não sentir mais, eu paro de falar. Eu sou muito sincera. Então, assim, ó, aconteceu do nada. O que eu gravava na internet eram umas dancinhas bem legais lá no TikTok com a minha mulher. E, tipo assim, gravava receita. Pra quem não sabe, eu também sou chefe de cozinha mineira, formada pelo Centro Europeu. Então, assim, eu gravava comida, que eu amo cozinhar. Então, assim, eu gravava isso. E drinks, né? Sou mixologista também, sou formada em 3 países como mixologista. E era isso, gente. Daí, do nada, num dia perguntaram, você responde aqui pro TikTok? Eu falei, respondo. E aconteceu. O que acontece? Hoje, você fez uma pergunta, Rose, que ela é muito importante. E ela tem um peso muito grande. Hoje as pessoas nem imaginam o peso que tem você falar para outras pessoas. Você falar é uma coisa. Você falar quando tem um público enorme, hoje tem mais de 19 milhões de pessoas que ouvem tudo o que eu falo. Então isso te traz uma responsabilidade muito grande. Porque assim, todo mundo espera que você seja uma pessoa que acorda cantando com os passarinhos, correndo no meio das margaridas. Gente, é mentira. Desculpa porque é mentira. É verdade, eu tenho que ser muito verdadeira. Porque as pessoas hoje passam... eu vou falar um negócio muito sério aqui pra vocês agora. A maioria dos digital influencers, desculpa aí, gente, se alguém vai ficar triste, mas Jesus não agradou todo mundo, imagine eu. A maioria das pessoas passam para vocês o quê? Uma vida maravilhosa, cheia de regalias, entendeu? Que você vive feliz, que você acorda bem arrumado. Eu acordo com a cara feia, acordo resmungando, sabe? Eu não murmuro, mas eu acordo sim cansada. Eu trabalho à noite, então eu acordo cansada, com o corpo cansado, entende? É diferente você estar cansado do que você murmurar. Eu acordo cansada, eu tenho meus dias ruins, sabe? Não acordo bem arrumada, mentira. Quando você aparece na cama, você já se arrumou, fica se olhando no espelho 10 vezes para aparecer lá. Então, gente, o peso de você falar para muitas pessoas é muito grande. E não se iludam achando que a vida da gente que está aqui atrás da câmera é diferente da sua, porque não é. Eu acordo com dias que eu nem quero levantar da minha cama. Eu acordo com dias assim, querendo chorar. Eu acordo olhando no espelho e tem dia... Para quem me conhece ao fundo, sabe que eu tenho uma complexidade com peso. Eu tomo remédio para engordar desde os meus 15 anos de idade. Então eu tenho um complexo muito grande com isso. Nossa, eu tomei muito remédio para engordar quando eu era criança. Então, assim, tem dias que eu olho no espelho, cara, gente do céu, eu choro. A minha mulher que acorda comigo, ela sabe. Eu choro, porque eu olho e falo, meu Deus do céu, que magreza, por que todo mundo acha que eu tô doente? Então eu tenho esses momentos difíceis. Por que eu tô vindo falar isso aqui pra vocês? Muito sério. Porque você, aí atrás das câmeras, às vezes se cobra por uma vida que te é passada imaginária. Não existe, gente. A gente tem uma vida igual. A única diferença é que a gente tem uma responsabilidade de falar com vocês. Então, assim, eu, Silvana, pelo menos, eu não tenho intenção nenhuma de vir aqui e passar para vocês os meus problemas, as minhas contas. Eu pago conta igual todo mundo paga. As minhas dificuldades, porque todo mundo tem. Você já tem a sua aí atrás, entende? O que eu venho aqui é falar para vocês as melhores formas de lidar com o dia a dia que todo mundo já tem. Mas não significa que eu sou uma mulher maravilha. Se existe, eu aplaudo. Eu não sou. Eu aprendi e estou aprendendo a lidar com as dificuldades, com a ansiedade. É um passo de cada vez, sabe? Com momentos depressivos. Eu acho que você determinar, eu tenho depressão, aquilo que você determina na sua vida, você tem. Eu estou em momentos depressivos.
Então, assim, eu acho que tudo é o jeito que você determina na sua vida. Acordo com momentos depressivos igual todo mundo, a diferença é que eu olho, eu sei que eu estou sentindo aquilo dentro de mim, eu olho pra mim e falo, eu não aceito isso na minha vida. Eu levanto a cabeça e eu vou. Às vezes vocês me vê sorrindo, dando risada, dentro de mim tá moído. Tá moído, mas se eu mandar pro meu cérebro, entendeu? A todo momento, energia positiva. Eu posso, eu consigo, eu não desisto. Eu posso, eu consigo e eu vou alcançar. É o que você determina, não é a forma que você acorda. Uau! Mas né, cara, é fácil. Eu acho que no fundo é a gente que complica, né? A gente acha que a gente só consegue ser feliz se a gente tiver uma vida feliz. Não existe uma vida inteira feliz. Aprenda a viver os momentos de felicidade. Aprenda a aproveitar os momentos de felicidade. Aproveite eles. O nosso erro é esperar para ser feliz. O ser humano não consegue ser feliz com aquilo que ele tem. Ele não consegue ser grato com aquilo. Hoje, Rose, hoje, eu tenho pouco, pode ser, mas eu tenho muito do que eu pedi quando eu estava lá atrás. Lá atrás eu sonhei com coisas que eu tenho hoje. Então por que eu só não consigo ser feliz e ser grata? Não, eu tenho que sonhar com coisas que ainda virão. Então assim, você esquece de aproveitar tudo que você pediu lá atrás e que você tem hoje, almejando um futuro que ainda não chegou. E é só 1%. E aí você não vive hoje. Eu costumo dizer o seguinte, ó, que o alcance, por exemplo, sexo, para todo mundo entender, todo mundo sabe o que é sexo. Para todo mundo entender, a pessoa, durante o sexo, ele prioriza o orgasmo é 1%. É ou não é? É 1%. Acabou, é 1%. O mais importante é os 99%. É o processo, e as pessoas elas não valorizam o processo. Elas atropelam o processo esperando ser feliz só naquele 1%. E se a gente começasse a ser feliz durante o processo? Será que as coisas não iam mudar do ponto de vista? Se divertir durante ele, né? A gente vai ter que passar por ele, não vai? Vai ter que passar por ele. Então vamos passar de uma forma diferente. Não estou falando que vai ser fácil. Estou falando que é possível. Dá pra fazer. Dá pra fazer. É escolha. Sempre. Você entendeu que tudo é escolha. Tudo é escolha. Sil, estou muito feliz de ter você aqui. Eu sei que você trabalhou a noite toda, gente. Ela é uma mulher esforçada, tá? Enfim, eu sei que você está no seu dia, né? No dia de fazer acontecer, de viver o hoje, porque está plantando e com certeza você vai colher muitas coisas. E eu estou muito grata da sua participação, tá? Chamei você, né? Aquele dia você aceitou, não sei se eu posso falar, para ser embaixadora do Pérolas. Pode falar sim. Pode falar sim. Gente, é verdade. Conversei com a Rosa no dia que eu estive aqui. A gente ainda precisa alinhar, claro, concretizar isso. É um projeto que vamos conversar muito sobre isso. E tenho mais 5 convites para embaixar, mais 5 coisas que eu ainda não vou falar. Mas eu posso adiantar que é uma em Portugal, outra na Espanha, né, amor? Outra na Espanha. Assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não atropelo o processo. Eu aprendi, não é fácil, mas eu aprendi. Tudo na vida tem um processo, sabe? É um processo e eu não atropelo ele. Eu espero as coisas acontecerem, mas eu não fecho portas. Eu nunca fecho portas ao meu redor. Então, assim, eu sempre mantenho todas elas abertas. Vou conseguir entrar por todas elas? Vamos descobrir ao longo do processo. Por isso que não vale a pena atropelar as coisas, né? Mas, assim, eu conheci a Rose antes aqui das câmeras, uma pessoa de um brilho muito grande. E hoje eu tive o prazer de conhecer mais 2 amadas aqui, que eu tô apaixonada por elas, que são uma bênção. Gente, eu tenho que falar de novo, porque vocês sabem que... Gente do céu, eu tô pelo menos a Renata ali, que é minha esposa, pra quem não conhece, há quase 7 anos, e cuida de todas essas redes sociais aí, marca, compromisso e tudo, que eu não consigo, gente, de verdade, não consigo. Mas assim, ó, para quem não conhece esse espaço, eu não divulgo nada, tem 1 milhão de gente ali que eu faço parceria de isso, daquilo outro. Eu não estou fazendo parceria com ninguém por agora, porque eu só divulgo aquilo que eu acredito. Se eu não acreditar, eu não falo. Vocês me perdoam, gente. Se eu não acreditar, eu não falo. O que não serve para mim, não serve para o outro. Eu sou criada dessa forma. Então, assim, eu quero muito que vocês venham conhecer esse espaço, de verdade.
porque é um espaço assim iluminado. Eu não estou falando por quantidade de salas ou por mesas bonitas. Isso daí para mim não conta muita coisa, de verdade. Conta é a energia, sabe? E o quanto pode agregar na sua vida, sabe? Eu acho que as pessoas buscam muito hoje por igrejas e por placas. Eu acho que você tem que buscar mais por amor, sabe? E por fé. Trabalhe sua fé, sabe? A fé, gente, é igual qualquer um outro músculo do seu corpo. Você precisa trabalhar ela, para ela se fortalecer. Ah, eu tenho fé. O quanto você vem trabalhando a sua fé? Ter fé, falar que tem fé é bem diferente do que você ter fé. Fé, de verdade, é quando você acha que algo é praticamente impossível e você coloca na mão do Senhor e você descansa. Você não pega mais. Você confia e deixa o resultado acontecer. Por que eu estou falando de fé? Porque aqui eu sinto. Aqui eu senti, sabe, uma energia como se... um lugar de cura, para resumir para vocês. Cura espiritual. É cura espiritual, porque se o seu espírito, a sua alma estiver sã, o seu corpo ele não vai ficar cansado. Isso é fato. Eu falo por mim, porque eu já passei por situações na minha vida assim, gente. Eu já dormi 3 dias de bruço com fome. E o que me sustentou foi fé. Curitiba, os restaurantes aonde hoje eu criei cartas que estão vendendo, eu virava a lixeira e separava as comidas que estavam melhores para eu comer. Não é vergonha falar isso e também não é tadinha. Foi o processo. Se eu não tivesse passado lá atrás, de repente eu não seria quem eu sou hoje. Então assim, se você está sofrendo, não veja isso. Ai meu Deus, por quê? Pare de se lamentar e tire as coisas boas, da onde todo mundo só vê coisas ruins. Sempre existe coisas boas. Ai, Sil, mas o que eu estou passando é impossível achar coisa boa. Depende do seu ponto de vista. Depende do jeito que você vai ver a situação. Venham aqui para vocês sentir. Eu acho que só vindo para sentir. Pela câmera é muito difícil você passar alguma coisa, sabe? Se eu estou conseguindo passar para vocês, eu fico grata. Mas se vocês não sentiram de verdade, venham conhecer. Façam o teste. Eu acho que a gente precisa se testar. A gente precisa se testar. Peraí, mas a Tempestade está falando desse lugar e eu nunca vi falar disso aí. Será que é isso mesmo? Duvide. Eu gosto de quem duvida. De verdade. Eu não gosto de pessoa que aceita tudo fácil demais. Você precisa duvidar. Duvida e venha conferir. Gratidão. Ai, eu tô muito feliz. É sobre isso, gente. É realmente florescer, é entender o processo. O terreno ele precisa ser arado, a terra precisa ser preparada, a semente tem que ser uma semente escolhida, boa. Ali vai acontecer o quê? Vai brotar, vai criar tronco, vai criar raiz, vai gerar frutos. E é isso. Tempo de plantar, colher, prosperar e abençoar. Sempre. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço imensamente por todo esse carinho, por toda essa atenção, pelo cafezinho que eu acabei com a garrafa inteira das moças aqui. Eu agradeço por tudo, gente, do fundo do coração, e é como eu sempre digo para vocês. Quem determina a tua história é você. Não importa o seu passado, não importa o que você passou. Passado já diz, você passou. Quem determina a sua história é você, através das suas atitudes. E é isso. Gratidão a todo mundo.